Não sei se você acompanhou todo o episódio da Vaza Jato, né? Do acesso que teve ali a um determinado celular. Até hoje a gente se pergunta se foi isso mesmo, porque quando a polícia identificou os supostos hackers, a gente descobriu que eram estelionatários, né, que viviam de dar golpe desse tipo aí que você mencionou no início do programa, golpe simples, né, de você simular um serviço de atendimento ao cliente, né, de um banco, e ligar para o sujeito, aí convencer ele a dar alguns dados, aí com aqueles dados você acessa. E assim, e toda essa história, né, para além do crime, que eu gostaria também de te questionar, assim, a gravidade que isso teria, por exemplo, em Israel, né? Aqui os hackers estão todos livres, respondendo em liberdade, participando do debate político, dando entrevista, é uma coisa, uma beleza. E a investigação da Polícia Federal, que me desculpe aí, os agentes e delegados que fizeram essa investigação, mas ela me pareceu uma investigação preguiçosa, uma investigação muito aquém da necessidade, e acabou se conformando com uma versão que me parece uma versão pouco provável, né? Do sujeito ali fazer um acesso através da caixa postal do celular, e aí, a partir daí, já ter acesso a todas as conversas do Telegram, do celular do procurador, e a partir daí conseguiu acessar conversas até de ministros do Supremo. Essas nunca vieram à tona, mas ministros do Supremo, desembargadores, policiais, jornalistas, né? Eu mesmo tive o meu celular acessado 2 vezes, me lembro perfeitamente até hoje, eu estava de madrugada, eu estava dormindo, daqui a pouco meu celular apitou, eu peguei, e aí tinha o alerta do Telegram, né, daquele acesso, porque eu tenho, né, aquela segurança de 2 acessos, aí tinha o alerta, aí eu fui ver, de fato, tinham entrado e começaram a tentar uma conversa entre pessoas dos meus contatos, e aí eu rapidamente fui, despluguei e inabilitei o acesso. Enfim, não acharam nada, naturalmente, porque eu também tomo as minhas precauções nas minhas conversas, faço o meu trabalho também de forma republicana, também se viessem à tona conversas, infelizmente, seria ruim para a exposição das fontes, porque o jornalista tem que conversar com todo mundo, né? Mas não encontrariam nada fora aí das 4 linhas, como gosta de dizer o nosso presidente da República. Como é que qual é a visão que você tem de todo esse processo, da atuação desses estelionatários? São hackers mesmo? Você acha que estão no nível de chamar de hacker? Essa versão, o acesso que foi, né, que se teve, e a própria punição, como é que um criminoso desse seria tratado em Israel, por exemplo? Primeiro, eu vou abrir confessando que eu não conheço os detalhes a fundo, mas baseado no que você está me falando, sem dúvida nenhuma, que é possível, ou seja, é possível sim invadir um celular a partir, inclusive, de caixa postal. Provável, acho menos, ou seja, é menos provável. Existem programas que sabem fazer, inclusive sem mesmo nenhum tipo de interação do usuário, ou seja, é o famoso zero clique, né, que se chama em inglês, que são programas muito rebuscados, muito caros também. Muito caros, quero dizer, centenas de milhares de dólares para uma licença para usar, para invadir um único aparelho. Então, não é uma coisa que funciona aos montes, em grande escala. De modo geral, esse tipo de programas que estão famosos, né, são mais usados por órgãos governamentais para combater o crime. Então, assim, possível e voltando àquilo que a gente falou também, né, do OT, né, do Stuxnet, etc., nada é inviolável. Tudo, não existe nada que seja 100% seguro. É uma questão só de recursos do lado do atacante. Recursos pode ser tempo, pode ser tecnologia, pode ser dinheiro. E a gente, enquanto defensores, enquanto responsáveis pela proteção de todos os sistemas, a gente tem que chegar ao máximo que a nossa capacidade vai para proteger, mas saber que existe a possibilidade, sim, de violação. Então, assim, não sei os detalhes exatos, mas, sem dúvida nenhuma, pode ser que sim, haja algum tipo de violação desse esquema. Acho pouco provável, mas é possível.
E em relação à tua pergunta de como que funciona... Deixa eu só te colocar aqui um parênteses, porque justamente o meu interesse é saber, assim, bom, foi violado. Qual é o nível de sofisticação para se fazer esse tipo de violação? Porque a minha dúvida até hoje, aquilo que me incomoda, é que assim, eu acho muito difícil que estelionatários de Araraquara, que viviam de dar golpes simples no mercado, né, de repente consigam fazer esse tipo de acesso. Para mim é uma história contada. Assim, eu falo assim com base nas coisas que eu ouvi, nas coisas que eu conheço, nos especialistas que eu ouvi. Infelizmente, não posso fazer nada com essa informação, senão as minhas especulações, conversar com os meus botões. Aí eu te pergunto justamente, é possível, assim, qual o nível de sofisticação que é necessário para esse... É um nível bem complexo. Existem, em alguns casos específicos, em algumas tecnologias, porque, veja bem, muitas vezes o ataque ele é feito de... é uma cadeia de pequenos ataques que um leva ao outro, como você citou. A caixa postal, levar o Telegram, que vai levar conversas, assim... Cada uma dessas estações é mais um desafio tecnológico. Não é assim, conseguir agora pegar... Por exemplo, pegar caixa postal e interceptar não é uma coisa muito difícil. Infelizmente, os protocolos usados para caixa postal e, em geral, SMS e comunicação, não estamos ainda, a nível mundial, não estamos ainda num nível minimamente aceitável, ou seja, é muito fácil se passar por alguém não está ligado a mensagens de SMS, caixa postal, etc. Então, hoje em dia, já que a gente está falando desse assunto, se você tem caixa postal que está lá e você não usa, eu particularmente aconselho a desligar, porque ela só vai servir como um mecanismo que pode ser explorado por pessoas mal intencionadas. Agora... Deixa eu desligar a minha... Peraí. Agora... É um nível de sofisticação muito alto chegar ao que você está citando, ou seja, conseguir invadir uma coisa depois da outra, depois da outra, depois da outra, né? E disso fazer todo um inquérito, toda uma coisa assim, toda uma história por trás disso. Não é uma coisa que uma pessoa que não tem, de novo, recursos, sejam eles de conhecimento, de dinheiro, de tempo, de tecnologia, é capaz de fazer. Pelo menos, de novo, essa é a minha opinião. Enquanto alguém que atua nessa área, eu não vejo alguém que não tem esses recursos sendo capaz de fazer um ataque que consiga chegar e de uma mensagem de caixa postal invadir agora todo o Brasil inteiro. Essa é a minha opinião. Em relação a como é que funciona, então sim, Israel e outros países do mundo têm também leis muito severas, inclusive até mesmo uma das coisas que é muito comum e talvez muito simples para quem tem um mínimo de conhecimento, e uma das primeiras coisas que você aprende no hacking, que eu espero que seja o hacking ético, justamente para saber quais são as técnicas, mas que não seja aplicada, é invasão de Wi-Fi. Também é uma coisa relativamente simples, e é uma coisa que é crime, assim, em todo lugar do mundo, acredito eu, seja crime, e justamente por ser simples, e é uma coisa que, de modo geral, os aspirantes a hackers éticos ou black hats começam a conhecer, é crime e leva, em muitos casos, pode chegar a levar para a cadeia. E Israel, eu posso dizer, não sei Estados Unidos, não sei outros países do primeiro mundo, em Israel as leis são muito rigorosas com crimes cibernéticos, as pessoas vão presas mesmo, ou quando não vão presas, elas têm o material confiscado, tem uma série de punições de acordo com o nível de gravidade, obviamente, do crime cibernético, que são tomadas, e a pessoa realmente tem assim não vale a pena, vamos dizer assim, não vale a pena comer crimes cibernéticos em Israel. Vale mais a pena se juntar, se você já tem esse conhecimento, se juntar a essa legião de pessoas white hat, assim como eu e assim como vários outros amigos e colegas, e tentar tornar o ambiente cibernético mais agradável, mais seguro, um lugar melhor. Então, pelo menos em Israel, a pessoa pensa muito e tem que valer muito a pena, entre aspas, cometer um crime. Então, é raro você ver alguém invadindo o Wi-Fi do vizinho, que é uma coisa que em outras partes do mundo, e sei bem eu que no Brasil também é muito comum,
porque, de novo, é uma coisa muito fácil e é crime. É crime. Assim, qualquer coisa que está... E é uma linha tênue. É muito difícil, muitas vezes, a gente, até mesmo com o white hat, a gente tem que tomar muito cuidado de saber até onde vai o escopo e qual que é o limite do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer. Porque muitas vezes, em testes que eu faço também, simulando ataques, eu vejo coisas que eu sei que se eu levantar eu vou encontrar coisas não muito agradáveis, mas não está no meu escopo. Então a gente tem que parar ali. A gente pode e deve relatar e reportar isso para quem contratou, né, para a empresa ou para o indivíduo, etc. Mas não cabe a nós tomar a situação, tomar as rédeas da situação e fazer as coisas que são, obviamente, crime. Então, em termos de punição, aqui em Israel eu posso dizer com tranquilidade que é bem severo, assim, é bem rígido.